tudo bom com vocês? Aqui tá falando o professor Lucas Brendo. Bora começar mais uma aula de geografia. Na aula de hoje a gente vai falar mais especificamente um pouquinho sobre a questão agrária do Brasil, a questão da terra do Brasil. Lembrando que a gente está trabalhando especificamente um pouco agora nessa parte aí de geografia, falando um pouco sobre a reforma agrária, falando um pouco sobre conflitos no campo, falando também um pouquinho sobre a realidade do espaço agrário brasileiro. Tá bom? Então, para a gente entender um pouquinho, além do que a gente falou na aula passada, nas aulas passadas a gente falou sobre agricultura, sobre outros fenômenos que envolvem aí a geografia agrária. Na aula de hoje, a gente vai falar mais especificamente sobre a questão da terra do Brasil, ok? Então fica ligado porque a aula de hoje é bem importante e bem interessante também. Então, para a gente não demorar muito, bora iniciar. Bom, né, vocês sabem me dizer quando iniciou aí, né, os problemas territoriais do Brasil? Porque vocês sabem, o Brasil, eu já falei para vocês, ele é um problema, ele tem suas terras com um grande problema. Um problema chamado concentração fundiária. O que é esse problema? Há muitas terras na mão de poucas pessoas. Então, quando a gente fala de concentração fundiária, a gente tem que saber quando essa concentração fundiária iniciou, tá bom? O spoiler está na tela de vocês, tá? O momento que a gente teve o início desse processo de concentração fundiária foi um momento chamado aí capitanias hereditárias. Ela foi fundada aí com o Tratado de Tordesilhas, obviamente, tá? E aí, quando a gente teve a fundação do Tratado de Tordesilhas por Portugal, né? A divisão do Brasil, da América do Sul entre Portugal e Espanha, Tratado de Tordesilhas, né? A gente teve esse pedaço de Portugal sendo organizado em capitanias hereditárias. Foi a primeira forma de organização territorial que a coroa portuguesa encontrou aí para estabelecer normas dentro do território. Então, para a gente entender um pouquinho melhor sobre capitanias hereditárias, a gente tem que levar em consideração que são o que é uma capitania hereditária. Elas foram escolhidas, se eu não me engano, são 14 capitanias hereditárias, e dentro dessas 14, a gente vai ter o quê? A gente tem que levar em consideração que cada uma delas era controlada por uma família escolhida por Portugal. Então, Portugal escolheu uma família, um líder, né, e ele passava essas terras. Detalhe, essa terra não é do tamanho de um sítiozinho, não. Tem terras que chegam, olha, pegar metade de um estado. Já pensou uma terra que pega metade de um estado, praticamente? Pois é. Então a gente tem que levar em consideração que a concentração fundiária é um problema estabelecido no Brasil historicamente e é um problema que estabeleceu e construiu aí a questão fundiária do Brasil, ou seja, o problema latifundiário. Tudo começa quando o Brasil tem suas capitanias hereditárias fundadas e essas capitanias elas não são distribuídas para o povo. Essas capitanias são distribuídas para certas famílias que vão ter os benefícios, ou seja, vai ser passado de geração em geração. Então a concentração fundiária se inicia desde o período colonial, quando os negros, a população pobre, não tinha acesso à terra, porque a terra estava restrita na mão de famílias escolhidas pela coroa portuguesa. Tá bom? Então isso é as capitanias hereditárias e isso é a história por trás da concentração fundiária do Brasil. Teve mais coisa além disso? Teve sim. Tá? Eu cito até aquela frase, né? Deus fez a terra e o diabo pôs a cerca. Lembra da frase do Rousseau, um grande filósofo contratualista? E ele falou o quê? Né? Que todos os males, todos os problemas sociais iniciam quando o homem constrói o quê? A primeira cerca. Né? Ou seja, quando o homem cria e marca o território, ele está criando um problema. Qual o problema que o Karl Marx fala? Qual a origem da desigualdade para Karl Marx? É essa mesmo, é a propriedade privada. Não é o dinheiro, não é o capital, não é o lucro, não é a indústria, não é o capitalismo, tá? Por quê? Porque nada disso existiria sem uma coisa, sem a propriedade privada. Por quê? Porque se não existisse propriedade privada, tudo seria de todos, porque não existiria propriedade privada, tudo seria público. É isso que o comunismo e o socialismo tentam desconstruir, a ideia de propriedade privada, porque para eles o mal está na propriedade privada, entendeu? Então por isso que o comunismo e o socialismo têm a desconstruir essa ideia de propriedade privada. Então, tirando essa reflexão sobre propriedade privada e sobre concentração fundiária, porque a propriedade fundiária existe graças ao quê?
a propriedade privada. É inconcebível que no país com a maior quantidade de terras agricultáveis do mundo existir agricultor sem terra e gente passando fome. Ou seja, a gente tem tantos recursos naturais, tanta terra que pode ser utilizada, pode ser ocupada, mas tem gente passando fome, gente sem teto. Como é que pode, num país que tem aí cerca de 70% das suas terras sendo utilizadas para o campo, e a gente vê aí que essas terras são absolutamente concentradas na mão de poucos? Eu vou mostrar um dado para vocês. Aí, ó, olha o que é concentração fundiária. Terras com menos de 100 hectares, ou seja, terras menores, elas representam 89% dos estabelecimentos. Terras com menos de 100 hectares, ou seja, terras pequenas, são 89%. E elas representam 20,2% da área. De 101 a 1.000 hectares, que já são terras bem grandes, tá? Eles representam 9,4%. 9,4% dos brasileiros têm acesso a terras com mais de 100 hectares. E ela representa 34%, ou seja, 34% da terra do Brasil está na mão de 9% das pessoas. Mais de 1.000 hectares, ou seja, terras gigantes, terras gigantescas, né, estão representando 1,2%, ou seja, a gente tem 1,2% dos grupos dos estabelecimentos rurais, né? Ou seja, a gente tem 45% das terras brasileiras dentro de 1,2 pessoas. E eu não estou falando de toda pessoa do mundo, não. Estou falando dos estabelecimentos. Ou seja, aquelas pessoas que moram no campo. 1,2 é o tanto de pessoas que têm acesso a essas terras. Entenderam o que é concentração fundiária agora? 45% das terras brasileiras estão na mão de 1%. Metade das terras brasileiras, entenderam? Estão na mão de 1% da população. Isso não é desigualdade? Porque 1% tem acesso a 45% da terra. Enquanto tem gente passando fome, passando necessidade. Porque se eles tivessem terras para plantar, não estariam passando fome, não estariam roubando, não estariam matando, não teria o êxodo rural, não teria a urbanização, a aglomeração das pessoas no centro, porque as pessoas ficariam no campo, teriam terras agricultáveis, poderiam sobreviver com a subsistência, as pessoas poderiam viver tranquilamente no campo. Mas como elas são obrigadas, sim, elas são obrigadas a saírem do campo devido ao sistema capitalista fazer com que a movimentação para a cidade seja considerada necessária, a gente tem aí os problemas sociais modernos. Então o problema não está na gente, não está no ser humano. Na verdade está no ser humano, né? Desculpa. Mas o problema não é nosso. O problema é que se a gente tiver terras para todo mundo, se tiver pessoas com casas, com agricultura, a gente diminui bastante a violência, a gente diminui bastante os problemas sociais dentro do Brasil. Então, a concentração fundiária, ela não se relaciona só com o campo, ela se relaciona com os problemas nas cidades também. Entenderam agora? Quais são as causas de tamanha concentração fundiária? Bom, a gente tem a colonização, né, que eu falei para vocês, as Sesmarias, o plantation, que era a principal prática agrícola durante o período das Sesmarias. Por quê? Porque a gente tem lá aquela plantação voltada para exportação para a colônia, né, para a metrópole. A colônia mandava para a metrópole, capitalismo comercial, vocês já ouviram falar disso? Colônia leva para a metrópole e metrópole manufatura o produto e manda de volta para a colônia. Aqueles influentes e altos funcionários do governo que tinham acesso à colonização, às Sesmarias, aquelas terras ali, né? Tá? Então a gente tem esse problema, a herança maldita dos atuais latifúndios. Desde o início o Brasil começou errado, né? Aqui são umas imagens, né? A gente tinha o trabalho escravo, tá? Então, a gente tem que levar em consideração o quê? O primeiro contexto, a primeira lei criada quando se fala de capital de espaço agrário. Qual foi a primeira lei criada? A primeira lei criada foi a Lei de Terras. Ela foi criada em 1850 e ela foi a primeira lei de terras do Brasil. Ela teve
que levar em consideração o quê? Né? Que toda terra devoluta só poderia ser adquirida através de compra. Ou seja, você só poderia ser dono oficialmente de uma terra se você tivesse din-din. Ou seja, o escravo que saiu do campo agora, acabou de sair do campo, acabou de sair da escravidão, o ex-escravo acabou de sair da escravidão, ele vai ter dinheiro para comprar uma terra? Aquele cara, aquele imigrante que tá vindo, né? Aquele imigrante que tá vindo, ele vai ter dinheiro para comprar uma terra? Oficialmente não. A gente sabe que tem os poceiros, que são aquela galera que entra dentro das terras e começam a morar lá. Mas eles vão ter legalidade, documentos sobre essa terra. Entenderam? Então a terra, para ser adquirida de forma legal pela primeira lei de terras, ela precisava de quê? Precisava que você tivesse bens. Você só poderia ter acesso à terra se você tivesse dinheiro. Entenderam como começou desigual? Então os negros, o pessoal que veio de outras cidades, eles não tiveram acesso à terra, gente. Historicamente. Não adianta acabar com a escravidão se não vai ter terras para os negros plantarem de forma legal, né? A gente sabe que teve os poceiros, a galera que entrou em terras, começou a plantar, mas não de forma legal, entendeu? Por isso que a gente tem esses problemas sociais hoje, tá? A gente teve a segunda lei de terras, já de 64, que foi aí já depois do governo do João Goulart, que ele tentou implantar, e foi criado aí em 64, com a ditadura militar, o Estatuto da Terra, que entre e outros temas discute a ideia de reforma agrária. Então a gente entra aqui no conceito de reforma agrária. Falei na aula passada. O que é reforma agrária? É a gente tentar redistribuir essas terras e tentar acabar com a concentração fundiária no Brasil. Isso é reforma agrária. Então, o que foi estabelecido na lei de 64, né? A gente teve estabelecido que para que alguém pudesse manter a sua propriedade, estou lendo aqui, né? Tá, esse que está em itálico. A sua propriedade, a propriedade de terra deveria desempenhar a sua função social. O que é a função social da terra? Então agora a gente vai ter o quê? Para você ter uma terra, você tem que estar utilizando ela com algum objetivo social. Seja para plantar, seja para manter sua família, né? Seja para criar gado, seja para algum motivo, para turismo. A terra tem que ter alguma função. Se a terra está lá moscando sem estar sendo utilizada, ela pode ser reivindicada pelo Estado ou por alguém. E essa terra pode sofrer com a reforma agrária, com a lei de terras. A lei de terras é a lei que implantou a reforma agrária. Ou seja, se a terra não está sendo utilizada, ok, a terra pode ser redistribuída para o pessoal que está precisando. Isso aí é a lei de terras, a segunda lei de terras, de 64. Então a gente teve uma mudança. Antigamente é só quem tinha dinheiro, agora todo mundo pode ter acesso, contanto com que a terra tenha uma função social, ok? Vamos para a terceira... vamos falar da função social da terra, né? Favorece o bem-estar dos proprietários, essa função da terra, né? Os trabalhadores que nela labutam, ou seja, a terra tem que ter uma relação entre trabalhador e proprietário. Mantém níveis satisfatórios de produtividade. Isso aí é um problema, porque até então, em 64, a gente, até na Constituição, na verdade, a gente não tem estabelecido o conceito de quê? De o que é produtivo, o que eu posso considerar quanto uma fazenda produtiva. Até a Constituição de 1888, a gente não tinha a definição de produtividade. Com a reforma recente, em 2019, a gente vai ter a citação agora aconteceu agora, tá? Fiquem de olho, é uma informação bem atual. Em 2019, a gente teve a colocação de que uma terra, para ser considerada produtiva, ela tem que representar 80% da sua terra sendo utilizada. Aí, outro ponto. Assegura a conservação dos recursos naturais, que é uma função social da terra também. Observam-se as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que possuem e o que elas labutam, né? Então a gente tem que ter essa relação entre o trabalhador e o proprietário de uma forma igualitária, tá bom? Agora a gente vai ter a terceira lei de terras, a de 88, que foi colocada com a Constituição, né? Que é a nossa principal base legal no Brasil, a Constituição, tá? Então não significa que isso aí está em vigência atualmente, a lei que está em vigência. Ela foi promulgada em 5 de outubro de 1988 com a Constituição e ela traz, no capítulo 3, a função social da terra novamente. Mesma história.
né, ela tem que, compete à União no artigo 184 da Constituição, desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social. Se não está cumprindo aquela função social que eu acabei de falar, o que, é que vai acontecer? A terra tem que ser tomada, tem que ser redistribuída pela reforma agrária, tá? Mediante a justa indenização de títulos e de dívida agrária, com cláusula de preservação do valor real, resgatáveis do prazo de 20 anos, a partir do segundo ano de sua emissão, cuja a utilização será definida em lei. A utilização da terra vai ser definida em lei pelo Estado, que vai repassar essa terra por fins de reforma agrária. Então essa é o artigo 184 do capítulo 3 da Constituição de 1988. Nunca se esqueçam disso. Isso é importante, tá? Só não esqueçam disso, tá? Pelo menos essa parte aqui. Isso é a lei de terra, gente. É base pro Enem, para tudo que vocês vão ver na vida de vocês. Então nunca se esqueçam da lei de terras, né? Bate uma foto disso aqui, bate print, né? Só tira minha cara para te assustar à noite e cola na tua cama isso aqui, essa lei de terras, pelo menos isso aí vocês vão precisar, né? Mas se vocês quiserem deixar minha foto para espantar carapanã, não tem problema não, tá? O principal órgão responsável atualmente pela realização da prática da reforma agrária é qual? É o INCRA, tá bom? Então o INCRA é o principal órgão responsável aí pela colocação da prática da reforma agrária. Ele monitora esse serviço da reforma agrária, tá bom? Além da lei de terras, a gente tem que levar em consideração outro ponto muito importante para vocês quando forem fazer vestibular, é as questões dos problemas dos conflitos por terra. O primeiro ponto interessante para a gente levar em consideração, quando se fala de reforma agrária e de conflitos, a gente tem que levar em consideração a grilagem. O que é a grilagem? O que é um grileiro? É aquele cara que solta grilo? Não. O grileiro, ele é aquele cara que vai criar um documento falsificado, ele vai ser uma apropriação ilegal de terras do Estado ou propriedades de camponeses, que vai acontecer o quê? A gente vai ter a criação de meios de título de propriedades falsificados, ou seja, eles vão roubar propriedades do Estado ou de pequenos agricultores que não têm esse documento, e a gente sabe que a gente vai ter a perda desse documento pelo título de propriedade falsificado. Ele tem esse nome grileiro justamente porque a prática envolve você colocar documentos falsos dentro de uma gaveta com grilos e eles envelhecem um documento, então o documento fica parecendo que está velho, né? Então por isso que ele tem esse nome de grileiro. Um exemplo muito grande disso foi uma mulher chamada Dorothy Stein, que ela foi assassinada. Ela era uma freira norte-americana que veio para cá, para a Amazônia, e lutou contra o desmatamento, lutou contra o processo de grilagem, ele lutou pela liberdade do amazônida, né? Lutou pela liberdade do camponês, do pequeno produtor, para que ele pudesse enfrentar o grande capital, o grande latifundiário. Mas como ela lutou contra pessoas muito poderosas, pessoas muito influentes, com muito dinheiro, ela acabou pagando com sua vida. Então a gente tem que levar em consideração que a Dorothy foi uma mulher que lutou pelos direitos dessa população camponesa, né? Dessa população que estava precisando desse apoio e teve que vir alguém de fora para poder representar esse apoio, lutar por esse direito que é um direito nosso. A reforma agrária é um direito nosso. Acesso às terras é um direito do brasileiro, porque a gente é dono dessa terra. Não é uma pessoa só do Brasil que é dona dessa terra, não. Né? Daqui a pouco a gente vai ter gente que vai ter que ser dona do Brasil todo. Do jeito que as coisas estão caminhando. Então a gente tem que levar em consideração que a apropriação e a acumulação dessas propriedades, elas estão gerando conflitos agrários. Então a Dorothy tentou lutar contra isso e acabou sendo assassinada. Tá? Eu tenho um documentário para recomendar para vocês, que o nome é Nas Terras do Bem Virá. Eu posso deixar o link para vocês, caso vocês tenham interesse em entender um pouquinho aí desses conflitos, né? É um documentário bem forte, bem chocante. Eu não recomendo a todos assistirem, porque ele mostra de fato o que realmente acontece na Amazônia. Se vocês quiserem assistir, ver o trabalho escravo, ver os conflitos, ver os assassinatos, né? Ver tudo que está acontecendo na Amazônia de verdade, tirar uma venda, é um choque de realidade. A gente acha que a Amazônia ela é só uma realidade de desmatamento,
de coisa. A gente sabe que tem conflito, mas a gente vê, gente, é outra história. A gente vê a realidade dos indivíduos, das pessoas passando fome, das pessoas presas dentro de propriedades porque foram obrigados a trabalhar lá com o trabalho escravo, semi-escravo, né, na verdade, não é chamado só de escravo, é semi-escravidão, análogos à escravidão. Então são várias situações que colocaram muitas pessoas no caminho desses latifundiários, mas infelizmente muitas pessoas foram mortas, inclusive o Chico Mendes também foi um grande lutador que lutou pelo direito e preservação da Amazônia e também foi assassinado. Então é muito complicado enfrentar o grande capital, porque ele tem muito poder. Então é uma realidade muito comum na Amazônia, tá bom? Então fiquem atentos a essas questões. Outro ponto, tá, é a política agrária de exportação. A gente sabe que o campo ele é voltado para exportação. Grande parte daquelas terras que eu falei para vocês são o quê? São voltadas para exportação. Então a prática, né, de exportação é mais importante do que a prática de comércio interno. Então a gente tem a falta de apoio do Estado ao pequeno produtor que vende a sua terra latifundiária. Esse pequeno produtor ele não vai ter mais espaço no campo porque o que prioriza-se agora? Se prioriza-se o capital externo, se prioriza-se o plantation, a monocultura, a agricultura para o externo e o pequeno produtor ele não é mais importante para o Estado, porque a renda que ele gera, o lucro é mínimo. Então graças a isso a gente tem a política agrária de exportação. E cada vez mais o brasileiro que sofre com isso. Por quê? Porque o pequeno produtor, eu vou até botar aqui o slide para vocês, né? O pequeno produtor, a agricultura familiar, ela é responsável por 38% da agropecuária do Brasil. Ou seja, o que acontece? O que você está comendo na sua casa agora, né? Agora não, não sei que vocês estão comendo, né? Mas enfim, o que você come na sua casa, ele não vem desse quer dizer, uma pequena parte vem do grande proprietário, do latifundiário. Mas 90% do que você come vem do pequeno produtor. Vem desse carinha aí. Esse carinha é importante para tua mesa. Esse carinha é o que vai manter a farinha, a mandioca, o trigo, né? O feijão, o arroz, a laranja. Tudo isso, até a carne que você come aí, né? Ela é feita pelo pequeno produtor. Nunca pararam para pensar nisso? Então, quando você privilegia o grande agricultor, quando você luta por ele, você está dando um tiro no seu pé. Você está dizendo pro cara, olha, eu não ligo, né? Eu vou viver de soja, vou viver de milho, né? Estados Unidos não tem comida, eles têm que comer fast food lá, porque lá é tudo monocultura, plantation, pouca. Eles fazem pouca comida lá. E quem alimenta eles somos nós. Nós alimentamos os Estados Unidos, nós alimentamos os outros países, porque a gente é importante nesse setor. Tá? A comida fica muito cara lá. Então, quando mais se afunila o campo, quanto menos terras, quanto menos agricultores familiares, mais a mesa de vocês vai ficar cara. Entendeu? Porque esse cara é que mantém a tua mesa. Então a gente tem que levar em consideração que 84% dos estabelecimentos rurais são responsáveis por 77% da mão de obra do campo, que produzem 84% da mandioca, 67% do feijão, 58% dos suínos, 54% da bovinocultura de leite, 49% do milho, 46% do trigo, 40% das aves, ovos e 31% do arroz. Cerca de 80% dos municípios brasileiros são essencialmente rurais e abrangem 50 milhões de pessoas. Ou seja, grande parte do território brasileiro é rural e depende do pequeno agricultor, inclusive Capanema. Então essa é uma realidade, gente. A gente fala as coisas assim, mas a gente não percebe a dimensão e a importância daquele pequeno cara que tu olha na rua carregando uma sacola de farinha, aquele cara que está carregando ali o repolho, a laranja. Tu olha para aquele cara lá na rua e tu pensa, ele não tem nada a ver com a minha vida. Não. Ele que te alimenta, ele que vai manter a tua mesa funcionando. Então respeitem esse cara muito mais do que aquele cara que anda de Hilux esbanjando seu din-din por aí porque tem muita terra. Entenderam? Aquele cara da Hilux não te alimenta. Aquele cara da Hilux, ele não te privilegia, ele não te proporciona o teu dia a dia. O pequeno agricultor, ele que é o importante, ele que vai manter a tua mesa funcionando, tá bom?
Então, o conflito por terra, toda vez que o agricultor é expulso da terra, seja por grilagem, seja por pistoleiros que ameaçam ele, seja por qualquer motivo, toda vez que é expulso, você está perdendo parte da sua mesa. Então, essa é a realidade e uma realidade triste da Amazônia e do Brasil, tá? Então, quando se fala de Amazônia e de conflitos, a gente tem que levar em consideração essa realidade, ok? Então, nossa aula fica por aqui, tá bom, pessoal? Obrigado por participarem. Estou tomando bastante tempo aqui, obviamente, mas espero que tenha dado para entender um pouquinho do assunto, tá? Um assunto bem importante para nível de Enem, nível de escola não, né? Desculpa, para um nível de uma prova, qualquer prova que vocês fazerem. Quem quer fazer um concurso um dia, né? Essa aula, inclusive, é uma aula que eu dou para a galera que vai fazer concurso, né? É uma aula para a galera que quer se preparar para uma prova um dia. Então é um assunto muito importante. Nunca se esqueçam dele, porque campo, Amazônia, Pará é um assunto que sempre vai cair numa prova de concurso, de vestibular, e vocês vão precisar ter conhecimento sobre isso, ok? Então, o campo é um dos assuntos mais importantes da geografia em termos de prova. Vocês vão se deparar em algum momento nisso. Então, estudem, reforcem esse assunto, tirem dúvidas e sempre que quiserem eu estou aqui para ajudar vocês, auxiliar. Tá bom? Podem me procurar, não fiquem tímidos, tá bom? Então, a gente termina essa aula por aqui. Espero que tenha dado para entender alguma coisa. Se ficou alguma coisa confusa, podem me perguntar, né? E tirar dúvida que eu explico para vocês, tá bom? Então, até a próxima e a gente se vê por aí, tá bom? Bom dia para todo mundo.